a irmã começou a cantar sobre a grandeza de Deus. Hoje eu tive uma experiência muito linda com Deus durante a pregação. Você vai entender como Deus faz na vida da gente. E eu fui dormir mais ou menos, meia-noite e meia, 1h, que eu fiquei estudando. E quando foi 5h da manhã, eu acordei com frio, porque o ar-condicionado estava ligado do outro quarto. Aí eu levantei para diminuir o ar. E a janela da minha sala, a cortina estava levantada. E eu vi algo vermelho entrando na sala. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Quando eu olhei para o céu, queridos, o sol nascendo, que coisa mais linda. Porque da minha sala dá para olhar assim, para o lado da frente, seria o mar, né? Bem longe. Aquele sol nascendo, tudo vermelho. Aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração a grandeza de Deus, né? Eu fiquei imaginando, puxa, como é que chama aquele movimento da Terra? É rotação? Quando ela roda, é rotação, né? Eu fiquei imaginando, a Terra vai rodando porque dia e noite, dia, e não bate em nenhum astro. Aí o Espírito Santo falava, não bate nenhum astro. Ela não faz a gente cair, escorregar, que ela está virando, não faz, por causa da grandeza de Deus. Então, quando nós cantamos, às vezes você vê as coisas e você não percebe quão grande é o nosso Deus. A Bíblia diz que esse Deus tão grande, poderoso, que criou o céu e a terra, que deu uma ordem para o mar, a onda não ultrapassar o limite que Deus deu. Esse é o nosso Deus. Aquele Deus que segura o universo com a palma da mão. E aquele Deus que nos chama pelo nome. Este é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. E às vezes, queridos, nós estamos esquecendo da grandeza e do poder desse Deus. Estamos vivendo acomodados. A pandemia veio nos acomodar, né? Estamos vivendo acomodado, parece que roubou de nós a fé, o prazer de servir o Senhor, o prazer de estar na casa do Senhor. E talvez você não está conformado com a vida que você está levando, né? E quando Deus me deu essa mensagem, eu liguei o celular durante a pregação, você vai entender. Eu liguei o celular e essa música começou a tocar. Eu liguei para o pastor Denis, põe essa música, porque eu não estava pregando fazia tempo, viu? Preguei esse dia na televisão com muita... não querendo pregar, porque o diabo tentou paralisar meu ministério de pregação. E eu falei, Deus, eu não estou conformado, eu não posso aceitar o diabo me paralisar, eu quero algo novo. E nisso veio essa música, eu quero algo novo. E a mensagem que Deus me deu é o que fazer para viver esse algo novo. Quem está satisfeito com a sua vida espiritual, levanta a mão. Está satisfeita? Está vivendo de mesmice? Não consegue mais sentir a presença de Deus? Não consegue mais ouvir a voz de Deus? Porque é isso que está acontecendo. É uma guerra no reino espiritual que eu nunca vi. Eu tenho 42 anos de crente. Eu nunca vi a guerra no reino espiritual como está acontecendo hoje, principalmente com os filhos de Deus. Então nós precisamos viver algo novo. Nós precisamos ter uma experiência nova com esse Deus. E o Senhor me deu esse versículo, Isaías 43. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, porque no início nós vamos ler alguns versículos. 43, 19, que diz assim: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no meio do deserto, e rios no ermo, ou rios na terra seca.
Eis que porei um caminho no meio do deserto. Nós estamos vivendo um tempo de deserto, né? O mundo está vivendo um tempo de solidão, de deserto. E quando Deus deu essa palavra aqui para Israel, nós vemos Deus fazendo muitas promessas para Israel. Deus levantava os profetas, porque Israel, através de Abraão, seria um povo que levaria a glória de Deus, que mostraria para o mundo a existência de Deus, o poder de Deus. E Deus cumpriu aquilo que Ele falou, queria colocá-los numa terra que manava leite e mel. O povo viu o poder de Deus, porque Israel conquistou todas aquelas terras. Nós vemos Jericó, nós vemos tantos milagres de Deus, né? E Israel, o povo viu, o povo temeu a Deus, porque ele viu o Deus de Israel. Mas o tempo passou, e o tempo foi passando, Israel foi se afastando de Deus. Mas Deus começou a mostrar, através de Isaías, o que Ele faria no meio daquele povo. E no versículo 43, 1 e 2, Deus expressa o seu amor e as bênçãos que viria através desse amor de Deus. Vamos ler 1 e 2, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Ele nos chama pelo nome. Ó Jacó, são os descendentes de Jacó. Deus conhecia os descendentes de Jacó. E que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Aqui nós vemos Deus mostrando o que Ele faria com aquele povo, o cuidado dele. Nós não somos diferentes de Israel, nós somos filhos. Eles eram um povo escolhido, mas nós somos filhos de Deus. Então, o que Deus prometeu para Israel, para nós, seria muito mais. Ele nos prometeu muito mais. E parece, querido, que nós estamos esquecendo disso. E se você ler no versículo 28 ainda do 43, no 28, diz assim: pelo que profanarei os maiorais do santuário, e farei de Jacó um anátema, e de Israel um opróbrio. Sabe o que é isso? O povo não obedeceu a Deus. Os sacerdotes não obedeceram a Deus. O povo se afastou de Deus. E Deus prometeu que se eles não se convertessem, se eles não se voltassem para eles, Ele deixaria as bênçãos que Ele tinha prometido. E viria então o castigo de Deus, o juízo de Deus. Você pode entender o que nós estamos vivendo hoje? O que o mundo está vivendo hoje? O mundo está vivendo o juízo de Deus, porque as pessoas se afastaram de Deus. As pessoas não querem Deus. As pessoas estão brincando com Deus. O mundo não quer saber de Deus. Nós estamos debaixo da ira. Jesus disse que seria o princípio das dores. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Você viu o amor de quantas pessoas já se esfriaram, que você conhece, que anda com você, que está lado a lado com você? Se esfriou. Porque os tempos são difíceis. Mas agora vamos pular agora esse tempo de Israel, do Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento, Jesus, quando esteve com seus discípulos, Ele andou lado a lado com seus discípulos.
Ele pegou os 12 e começou a ensinar os 12. E vinham as multidões. Engraçado que Deus continua a fazer a mesma coisa. Deus me deu um projeto agora de pegar 12 mulheres novas na igreja e fazer delas discípulas apaixonadas por Jesus. O mesmo Deus que fez há 2000 anos atrás, quer que a gente faça agora? Que a gente ande com aqueles que estão chegando, que estão se convertendo, e fazer deles apaixonados por Jesus. E Jesus disse assim para os discípulos. Ele sabia que eles iam passar tempos difíceis. Ele disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sereis revestido de poder. Eles precisavam de algo novo, porque Jesus sabia que ele ia embora, iam matá-lo, ele ia ressuscitar, mas a igreja, os discípulos continuariam aqui para continuar a obra dele e pregar o evangelho e cuidar da igreja e ganhar vidas para o Senhor. Mas o Senhor sabia que não podia ser de qualquer maneira. Eles precisavam de algo novo, estavam tristes, com medo, escondido dentro das casas, orando. Pedro negando Jesus. Mas Jesus sabia que eles precisavam ficar em Jerusalém. Eles precisavam buscar. Eles precisavam receber o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, para que eles pudessem sobreviver àqueles tempos tão terríveis. Foram jogados leões, foram queimados vivos, tiraram a pele de alguns, foram degolados, foram arrastados pelo cabelo. Como que eles iriam suportar se eles não tivessem experimentado algo novo de Deus? Aleluia. Mas a Bíblia disse, em Atos 2, que eles ficaram em Jerusalém orando. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ficaram lá orando, foi passando o tempo. Imagina ficar 10 dias orando e não ver nada acontecer. Mas eles foram persistentes. Eles não pararam. Eles continuaram orando. Até que de repente, a Bíblia diz, que línguas como que de fogo desceu sobre eles e eles foram cheios da glória de Deus. O poder foi tanto, queridos, naquele lugar, que era festa de Pentecostes, tinha judeu de tudo quanto é lugar, tudo quanto é nação ali, para adorar a Deus naquela festa. E o barulho foi tanto que eles vieram ver o que estava acontecendo. Eu tive o privilégio de entrar no cenáculo, onde eles dizem que foi ali que aconteceu o dia de Pentecoste. Eu estava ali com uma caravana de santos, com os 30 pastores. E tinha gente tudo quanto é nação. E tinha um irmão, o pastor Vanderlei, que cantava, e ele começou a nos levar a adorar a Deus assim. Aleluia, 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 aleluia. De repente, todas aquelas pessoas que estavam ali no cenáculo começaram a adorar a Deus, porque aleluia é igual em todas as línguas. Aleluia quer dizer louvado seja Deus. Todas as línguas, quando vão falar louvado seja Deus, eles dizem aleluia. E eles estavam ali adorando a Deus conosco e a glória de Deus desceu. Você imagina no dia de Pentecoste? Veio aquele fogo, aquele vento primeiro, depois veio língua de fogo e pousou na cabeça daqueles irmãos, tinha mais de 120 ali, orando, buscando a Deus. Eles foram cheios do poder, eles foram incendiados pelo Espírito Santo de Deus. E eles fizeram a diferença naquele mundo mal que eles viviam. A igreja cresceu. Tinha um historiador chamado Joséfo, historiador. Ele mandou uma carta para o imperador e ele disse: esse povo está virando o mundo de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque os pagãos estavam se convertendo,
Os feiticeiros estavam se convertendo. Eles pegavam os livros, as imagens, tinha dia de imagem. Adorava a deusa Diana, adoravam tantos deuses. Eles pegaram aquelas imagens, colocaram no meio da praça e botaram fogo. Porque aqueles que estavam incendiados pelo poder de Deus começaram a pregar o evangelho, a palavra de Deus com ousadia, com poder. E eles viram o poder de Deus através da vida deles. Milagres aconteciam. Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. O paralítico de nascença levantou e andou. Mortos ressuscitaram. Muitos foram curados, muitos foram libertos. O povo viu o fogo que estava dentro deles. O povo viu a novidade que estava dentro deles, que era o poder de Deus. É isso que nós precisamos, algo novo. Nós precisamos ser incendiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus está voltando. Eu não sei se você tem acompanhado. Eu não sei se você tem visto que eles estão querendo fazer uma moeda única. Eu não sei se vocês já ouviram. Eu ouvi meu médico ontem falar para mim sobre a nova ordem mundial. Ele não é crente. Hoje eu vi o Aciolo, aquele cabo Aciolo, falando sobre a nova ordem mundial. E eu vi vários jornalistas falando sobre a ordem mundial, nova ordem mundial. Tudo isso será na tribulação, no Apocalipse. E você viu que essa pandemia foi muito rápido, mexeu com o mundo inteiro. Você viu o que aconteceu com a economia do mundo inteiro? É um preparo para o anticristo. Mas é mostrando que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Nós não vamos passar pela tribulação. Nós vamos ser arrebatados. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Por isso nós precisamos estar cheios. Nós somos a última hora da igreja aqui na terra. A história da igreja está se findando. E Deus está procurando homens e mulheres para que Ele possa encher e revolucionar, virar essa terra de cabeça para baixo, resgatar os princípios de Deus, resgatar o amor a Deus, resgatar o poder de Deus. Deus conta comigo, Deus conta com você. O tempo dos discípulos passaram, agora é a nossa vez de experimentar algo novo. Agora é a nossa vez de ser incendiado, mas parece que a igreja está assim morta, estagnada, paralisada. Mas em nome de Jesus Cristo, nós quebramos toda a força do mal, toda a paralisia do inferno, e nós clamamos ao Senhor que Ele venha incendiar sua igreja. Para nós recebermos algo novo, nós precisamos ser incendiados por Deus. Mas não só incendiados por Deus, mas também ter a nossa mente mudada por Deus. Aí eu entro no meu testemunho. A nossa mente mudada por Deus. Eu sou professora de batalha espiritual há mais de 30 anos. Eu sou uma mulher apaixonada por Jesus, que nunca mediu esforços e dificuldades para realizar os sonhos de Deus. Mas tem algo no reino espiritual que o diabo está querendo afetar. É a nossa mente. Ele quer paralisar os soldados de Cristo, principalmente a liderança, ferindo a mente, ferindo o coração e ferindo os lábios. E nessa pandemia nós passamos momentos muito difíceis, né? Foram muitas perdas. E eu fui no médico, a médica falou: menina, você tem muita sorte. Eu falei: por quê, doutora? Menina, você estava com um negócio aí que no dia do exame o médico tirou. Se ele não tivesse tirado, seria um câncer galopante dentro de você. Eu falei: não é sorte não, é Jesus. Passou, não fiquei com aquilo na mente, fiquei com nada na mente. De repente eu comecei a perceber que eu estava uma pessoa triste. Deus sempre, quando Ele quer que eu ensine alguma coisa, Ele deixa eu viver primeiro. Eu comecei a perceber que eu estava ficando uma pessoa
triste. Triste porque a velhice está chegando. Eu tenho dentro de mim 15 anos, mas eu estou com 68. Então, hoje eu vi ela de joelho dobrado, que vontade. Eu só pude ficar 5 minutos. Porque a velhice chega, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói o joelho. Falei, Deus, eu não quero ficar velha com dor. Eu quero ficar velha mais saudável. Eu não quero parar de trabalhar. Mas a opressão foi tanta, que eu já negava pregar. Para mim pregar, meu marido tinha que forçar muito. E nesse dia que foi o clímax de tudo, que eu não deixei ninguém de casa perceber como eu estava, mas eu fiquei em casa chorando, paralisada, a tarde toda. E você vê o grande amor de Deus. Quando a Mauricéia, irmã da pastora Magui, mandou um WhatsApp para mim, falou, pastor, acabei de assistir agora a senhora falando sobre o primeiro amor. Deus falou muito comigo. E Deus mandou dizer para a senhora, ninguém sabia disso, para a senhora não parar de pregar. Porque Ele quer que a senhora passe as suas experiências. E começou a falar muita coisa. Eu já senti assim o toque do Espírito. Daqui a pouco, uma outra irmã ligou, pastora, sabe aquela irmã que só vai na tarde do clamor? Uma senhora. Ela disse que estava na casa dela e Deus mandou ela dobrar o joelho e clamar pela senhora, que estava tudo se desfazendo dentro da senhora, que dentro da senhora estava um furacão. Eu paralisei, desfez tudo aquilo que eu pregava, tudo aquilo que eu ensinava, toda aquela energia. Eu estava paralisada numa cama, triste, chorando, sem saber por quê, sem entender o que estava acontecendo. De repente, o poder da palavra. Pastora Magui mandou para a minha live, que nós íamos ter a nossa live Gerando Vidas, ia falar sobre renovação de mente. Quando eu comecei a ouvir a palavra, eu falei, meu Deus, é tudo que eu conheço. Parece que o diabo roubou tudo de mim. Eu não posso aceitar ele roubar a minha alegria, a minha vontade de servir, o meu chamado. Deus me ajuda. E eu fui ouvindo o estudo da palavra. A palavra tem poder para renovar a nossa mente. Se você está com a tua mente confusa, se você está com a tua mente atacada, se você está com a tua mente ferida, eu gostaria que você abrisse em Romanos 12, 2. Romanos, alguém pode ler para mim? Porque até a dificuldade para ler, cada vez. Romanos 12, 2. Eu preciso usar óculos. Quem achou pode ler. Então, não podemos nos conformar com esse mundo. Esse mundo, queridos, está pondo o que em nós? Pavor, medo. Mas renova a tua mente. Entenda, querido, que a palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de viver, há tempo de morrer. Há tempo de semear, há tempo de colher. Nós somos filhos. Se chegar o nosso momento de morrer, amém, glória a Deus, você tem certeza da sua salvação? E nós sabemos que Deus cuida de nós. Nós tivemos uma perda irreparável para nós, porque para eles foram promovidos. Estão lá no céu, que é o pai da pastora Renata e a mãe, pastora Zélia e pastor Elcio. Foi uma perda chocante para nós. Mas eu tenho visto o poder de Deus na vida dos filhos da pastora Zélia de uma forma sobrenatural. E eu tenho visto a palavra de Deus se cumprir. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele tem socorrido os filhos dele. Eu tenho visto as orações da pastora Zélia se concretizar. Deus a levou. Ela está lá com o Senhor, usufruindo da glória de Deus, participando da glória de Deus, adorando a Deus face a face. Mas as orações dela que foram plantadas aqui estão sendo respondidas por Deus. É isso que Deus faz na hora da angústia. Ele te socorre, Ele te ajuda. Ele não deixa você perecer. Se você tiver que ir, você vai alegre como ela foi, como o pastor Elcio foi.
ela até o último momento, ela foi alegre para o Senhor, sabendo em quem ela tinha crido. Então precisamos ter uma mudança de mente. Precisamos entender que a nossa vida está na mão do Senhor. O Senhor é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que faz milagres. O nosso Deus faz milagres ainda. Aleluia. Eu e o pastor Antônio Carlos fomos os dois da igreja que primeiro tiveram Covid, né? A gente estava isolado na minha casa no Casqueiro, quando de repente um irmão da igreja, amigo nosso, desceu de São Paulo, passou lá para tomar café. Tomou café normal, tranquilo. A igreja estava fechada. Passaram-se 2 dias, aquele irmão foi dado positivo e foi para a UTI. Passou 4 dias, o pastor Antônio Carlos começou a tossir, uma tosse seca. Em março, ainda no início de tudo. Uma tosse seca. Falei, isso é perigoso. Separei copo, separei prato, separei tudo. Não, não é. 2 testes negativos. Mais um dia, começou a ter febre. Fomos no São Lucas. Chegamos no São Lucas, o médico falou, não é nada. Falei, doutor, sabe esse rapaz que está aí quase morrendo, que o senhor está cuidando dele? Ele teve contato com meu marido. Foi? Falei, é. Então vamos tirar uma tomografia. Tirou, meu marido já estava com 25% do pulmão tomado, só com uma tossezinha seca. E um iniciozinho de febre. Bom, ele falou, aí foi para casa, aquela agonia, separou tudo, ficou trancado, eu deixei ele trancado no quarto. Ficou trancado mais de 14 dias. Trancado no quarto, eu dando comida assim, eu com o maior cuidado, lavando tudo. Eu fiquei, sabe que eu fiquei assim, com aquele medo, que eu passava cândida em tudo. Aí meu marido foi para o hospital, o Covid tinha ido embora, mas deu infecção pulmonar, que é o que dá muito depois do Covid. Aí o médico falou assim, olha o cuidado de Deus, a mão de Deus em tudo. Querido. O médico falou, não, pode ir embora, você está com febre, mas já tomou antibiótico, está tudo bem. Eu tenho um irmão que é médico, em Minas, que está cuidando disso, lá em Minas, em Carrancas. Aí ele falou, não, isso está começando agora, mas isso é uma infecção bacteriana. 20 injeções ele receitou por telefone. Sabe aquela injeção que dói, irmão? Dói de manhã, de tarde, E aí, eu precisava de alguém para dar injeção. Mas quem é que ia entrar na minha casa? No início, parecíamos que nós éramos leprosos. O prédio lá brigou comigo que eu não podia descer o elevador, porque eu fui para Santos. E quem ia dar injeção nele? E naquela confusão de quem vai dar, que tinha que resolver, a irmã me ligou, pastor, as nádegas dele, a senhora falou que é tudo enxerto, então não pode tomar injeção nas nádegas. Tinha que comprar ou para o pulso ou para as nádegas. Falei, mas como é que ele vai aguentar 20 injeções e num braço só? Falei, Jesus, aí ficou aquela agonia, e no meio daquela agonia, eu sempre forte, não sentindo nada, eu comecei a querer desmaiar, porque eu não deixava ninguém entrar em casa. Meus filhos não entravam, ninguém entrava, com medo de transmitir para eles. Aí o Espírito Santo falou assim no meu coração, toma um banho. Rodava tudo assim, eu quase caí em cima das panelas, porque eu dava comida sem parar para ele. Rodava, aí tomei um banho, falei, Deus, eu não consigo nem orar, Senhor. Porque a pessoa quando está com Covid, está naquela pressão, uma das coisas que ataca é a mente. Você teve? Você teve Covid? Não? Uma das coisas que ataca é a mente. Sabe? Todos os pastores que passaram por isso falaram comigo, e as pessoas que não conseguem orar, que está difícil para orar. Aí o Senhor falou para mim assim, liga o seu celular. E as irmãs tinham um grupo de oração, elas gravavam oração. Olha o poder da oração, queridos. Elas gravavam a oração para mim. Eu me alimentei dessas orações durante semanas. E ficamos curados. Eu não tive nada, mas fiz o teste e eu estava com positivo e tive que tomar remédio. Não tive nada. Nenhum remédio me fez mal, nada. E hoje Deus me mostra por que nós passamos por isso. Quem ia cuidar da igreja quando abriu? Se o pastor Antônio Carlos não tivesse tido Covid. Pessoas com mais de 60 anos não podiam no início. E os irmãos desesperados, precisando de Deus, precisando de oração.
Deus sabe, a nossa vida está na mão do Senhor. Deus cuida de nós, queridos. Você tem que aprender a ver Deus nas coisas difíceis. Mas quando a situação está difícil, o desemprego vem e você não consegue as coisas, a primeira coisa que você faz é culpar a Deus. É deixar de ir na igreja. Não, Deus não fez isso para mim. Deus já fez tudo o que Ele tinha que fazer. Ele já preparou a sua salvação. Ele já deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário, para te levar um dia para o céu. Então nós precisamos ser incendiados por Deus. Nós precisamos mudar nossa mente. Senhor, não é porque isso, para que o Senhor está permitindo isso na nossa vida? Deus tem um propósito, queridos, em tudo. O propósito de Deus, só você pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Então, mude a sua mente. Entenda que você é filho. Entenda que a tua vida está na mão do Senhor. Entenda que você precisa buscar a Deus. Sabe, ter intimidade com Deus está difícil. Esse celular, essa internet, esses jornais, está afastando, está roubando o tempo do povo de Deus, da comunhão com Deus. Eu digo porque para mim é difícil. Hoje eu queria ficar ali orando, ouvindo louvor. Eu amo ouvir louvor, mas toda hora chegava um recado. E assim com você, eu vou responder, daqui a pouco já é outro. Passa o dia, você está cansado, você não lê a Bíblia, você não busca Deus. Então precisamos ter uma mudança de mente, entender, Deus, eu preciso. Diz lá em 2 Crônicas 7,14, olha o que Deus está dizendo para nós, olha o que nós precisamos fazer, para que a nossa nação seja sarada. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu os ouvirei e sararei a sua terra. O que é isso, queridos? É orar, é buscar Deus. Vocês viram? Alguém colocou na internet, acho que é do filho do Josué Gonçalves, para todos os dias, meio-dia e 6 horas da tarde, nós dobramos nosso joelho, é a igreja do Senhor. Não é a Vida Nova, é a igreja geral do Senhor. E buscar ao Senhor por Manaus, por Amazonas, pelo Brasil, pelo mundo. Pedir para Deus mandar embora esse vírus, para Deus nos abençoar, para Deus mandar um avivamento, para Deus quebrar as fortalezas do inferno. É orar, queridos. Mas eu tenho certeza, se eu perguntar quem tem orado aqui mais que 10 minutos, poucas pessoas vão levantar a mão, porque o diabo está roubando de nós o desejo de estar na presença de Deus. Porque quando nós fazemos um propósito com Deus de estar na presença de Deus, coisas novas vêm para a nossa vida, experiências sobrenaturais. Você vai ter um diálogo com Deus, você vai ouvir Deus. Talvez você não ouça aqui, mas você ouve aqui no seu coração. Você vai ter direção de Deus, para saber qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você precisa tomar uma decisão importante. Vai orar, vai buscar, que eu tenho certeza que você vai ter uma experiência com Deus, que Deus vai se revelar para você, queridos. Terceira coisa, o que fazer para experimentar o novo de Deus? Qual é a finalidade da igreja aqui na terra? Quem sabe? Quem sabe? Para a gente adorar a Deus? Para a gente pular? Para a gente experimentar o sobrenatural? Não. O objetivo da igreja aqui na terra é levar a palavra de Deus. É pregar a palavra para aqueles que não conhecem. Se você vê, eu ouvi essa palavra, essa frase da pastora Viviane, e que mexeu comigo. Nós somos carregadores de maca. Maca. Aquela maca que carrega o doente. Nós somos carregadores de maca. Por quê? Você lembra o paralítico? Os amigos dele pegaram ele na maca, ele não andava. E levaram ele
Queriam levar até Jesus, mas estava cheio, tinha multidões. Estava entupido, não tinha como entrar ali onde Jesus estava. A Bíblia diz que eles foram pelo telhado, destelharam e desceram. Quem está vendo aquela série de Jesus agora viu isso perfeitamente. E desceram o paralítico pelo telhado. E jogaram o paralítico nos pés de Jesus. Carregadores de maca. Quantas pessoas paralisadas do nosso lado. Quantas pessoas com medo. Quantas pessoas desesperadas, sem conhecer, sem saber o que vem depois da morte. Nós temos tudo isso na mão. Nós sabemos o que vem depois da morte. A salvação ou a perdição. Então nós temos que carregar essas pessoas e lançá-las aos pés de Jesus. Imagina o esforço que aqueles 4 amigos tiveram para descer Jesus, descer o paralítico até a presença de Deus. Às vezes você cansa de pregar, de falar para uma pessoa. A minha mãe na fé, eu cheguei a bater com a porta na cara dela, para ela não entrar na minha casa. Mas ela não ficou com raiva, não. Ela continuou perseverando, persistindo, até me ver firme com Jesus, eu e meu marido. E se ela tivesse desistido? Primeiro dia que eu bati com a porta na cara dela, eu falei, aqui a senhora não entra. Eu era católica roxa, eu não queria ser crente. E se ela tivesse desistido? E se ela não tivesse persistido como aqueles 4 amigos do paralítico? Então, queridos, nós temos que levar as pessoas, carregá-las até os pés de Jesus, trazê-las até a igreja, para ouvir a igreja é lugar de vida, a igreja é lugar de cura. Você entra de um jeito na igreja e sai do outro, quando você está curado. Porque quando você está doente da alma, quando você está ferida, quando você está com depressão, tudo está ruim. A pessoa insatisfeita, tudo está ruim. A mulher está ruim, a casa está ruim, o emprego está ruim, os filhos estão ruins, está tudo ruim. Porque você está insatisfeita, ou insatisfeito, você está ferido, a tua mente está ferida, mas Jesus quer curar você, Jesus quer incendiar a sua vida, você tem que ter experiência sobrenatural com Ele, você tem que saber em quem você tem crido, sabe? Nós não cremos num Deus pequenininho, não, nós cremos no Deus de poder, que quer derramar esse poder sobre você, para você carregar os feridos, os paralíticos aos pés de Jesus, os paralíticos espirituais. Quantos paralisaram, ficaram pela metade do caminho? Eu venho, irmão, orando pelos jovens. Quantos jovens que voltaram para as drogas? São paralíticos que precisam ser carregados na maca, através do seu amor, através da sua palavra, através da sua vida, do seu testemunho. Somos carregadores de macas. Temos que levar a palavra de Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus quer derramar do poder dele sobre nós. No século XVIII, tinha um homem chamado Jonatas Eduardo. Eu até queria passar o sermão dele aqui, mas eu não consegui transferir para você um pedacinho do sermão dele. Esse homem foi no século XVIII, ele revolucionou a Inglaterra. É um homem, o avô dele era pastor, dirigiu uma igreja há 41 anos. O pai dele era pastor, dirigiu uma igreja há 60 anos. E ele, com 8 anos de idade, começou a sentir desejo de orar e levar os amigos a orar com ele. Com 15 anos de idade, ele foi fazer faculdade, que naquela época podia de teologia, e ele teve um encontro com Cristo, que mudou a vida daquele homem. Sabe quantas horas aquele homem orava e lia a Bíblia por dia? Alguém já viu a história da vida dele? 13 horas. Ele orava e lia a Bíblia. Queridos, ele revolucionou a Inglaterra. Ele tinha uma unção para pregar, que o povo não dormia. Aqui a máscara faz vontade de dormir, né? Quando você olha para um, para outro, está dormindo. Lá na minha igreja eu falei, acende as luzes, pelo amor de Deus. Porque o povo dorme. O povo não dormia. Ele estava pregando numa fábrica. E disse que ele pregou um sermão, o pecador na mão
do Deus irado. E ele começou a falar que a boca do inferno estava aberta. E que poderia haver um vento e poderia matá-los a qualquer momento. Poderia haver um terremoto, um maremoto. Ou eles poderiam ter alguma coisa e morrer, cair lá morto, assim, ó. De uma hora para outra. E para onde eles iriam? A boca do inferno estava aberta. Eles iam para o inferno ou iam para o céu? Diz que aqueles empregados seguravam, sim, querido, nas janelas, nas pilastras, com medo de escorregar para o inferno. A unção de Deus foi tão grande na vida da criança. E ele não pregava gritando, não. Ele tinha um óculos de grau, sabe? Ele lia o sermão. Ele lia. Mas ele tinha uma unção na vida dele porque ele tinha algo novo na vida dele. Ele tinha o Espírito Santo de Deus que convence o homem do juízo e do pecado. Por isso nós precisamos buscar de Deus, ser incendiado pelo Espírito Santo. Precisamos buscar de Deus o batismo com o Espírito Santo. Queridos, Deus está clamando, Deus está falando, Deus tem levantado profetas hoje. E Deus tem mostrado, manda a minha igreja me buscar. Deus está sacudindo você. É tempo de buscar a Deus. É tempo de se encher do Espírito Santo. É tempo de ser carregador de maca. É tempo de levar a palavra. É tempo de experimentar coisas novas. Mas parece que o povo está dormindo. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Sai da igreja e esquece de tudo. Não tem tempo para Deus. Mas a boca do inferno está aberta. Quantos estão escorregando para o inferno? Quantas pessoas desses 200 mil que morreram no Brasil, quantos escorregaram para o inferno? Porque talvez eu e você não pregamos a palavra para eles. Está vendo a necessidade de pregar a palavra? São multidões e multidões indo para o inferno, porque nós estamos parados. Precisamos despertar, precisamos revolucionar o mundo, precisamos virar o mundo de cabeça para baixo, precisamos ter os dons espirituais, precisamos ser apaixonados por almas. Talvez o teu filho, a tua mãe, você já se conformou. Tua mãe você não fala mais, teu pai você não fala mais, o teu filho você prefere deixar em casa para ele não te dar trabalho. Você vem e deixa teu filho em casa. E você não vem para a igreja. A igreja é lugar de vida. O teu filho precisa aprender a crescer, ter experiência com Deus. Filho de crente não é salvo. Cada um de nós temos que ter nossa experiência com Deus. O que fazer se alguém que está aqui hoje, sentado, mas não está preparado por Deus? Deus conhece o coração do homem. Quando eu dava aula para as crianças, tinha uma música que dizia: os olhos do Senhor vê todas as coisas, os bons e os maus. Ninguém esconde nada de Deus. Ninguém esconde nada de Deus. Os olhos dele estão olhando. Ele está clamando por você. Ele está dizendo: acorda, filho. Desperta, filha. Eu quero algo novo para você. Eu quero a salvação para você. Quantos jovens estão partindo para a eternidade? Quantas crianças estão partindo para a eternidade? Como está a sua comunhão com Deus? O Espírito Santo de Deus vai tocar em você agora. Eu quero chamar o irmão para cantar. Quero viver algo novo.